já gravando aqui. Pronto, agora está gravando. Então, só vou repetir que esse é um simulador de CLPs da Altus. A gente tem a opção de simular um programa e fazer também a compilação dele e jogar ele para dentro de um CLP verdadeiro quando conectado, né? Então, é uma ferramenta gratuita que pode ser baixada por vocês se vocês quiserem praticar, ver como funciona. É uma ferramenta... pessoal, eu vi que saiu uma lateral aqui do Zoom. Vocês me dão um retorno se vocês estão escutando, se está conectado. Vocês podem me dar um retorno? No áudio? Aqui está tudo certo, professor. Tudo certo, ótimo, beleza. Então ele está bem estável, fantástico. Legal. Então vamos lá, como é que ele funciona, né? Eu vou criando as coisas nele. Por exemplo, se eu posso deletar isso. Eu tenho essas duas chavinhas, né? Interruptorzinhos aqui. Então, no Ladder, a gente tem esses dois interruptores. Eles estão em série, né? Então significa que é um e outro para ativar essa bobina, né? Isso aqui é um relé, um motor, uma válvula, o que eu quiser que seja. Se eu quiser simular para ver o que acontece quando eu aciono esses interruptores, eu faço um chamado login nele, né? Que ele fala, bom, agora eu estou usando um PLC aqui, que ele até mostra nessa estrutura. Deixa eu sair do login, entrar aqui entrar aqui, olha, ele tá com a biblioteca do DU35X. O DU35X, eu incluí esse documento no material de vocês, em aulas diversos arquivos, tem o documento desse CLP. Dê uma olhada lá para vocês verem. É o menorzinho deles, é um CLP mais simplesinho, mas ele faz muita coisa, né? Bem interessante para aplicações em pequeno porte, uma máquina pequena, uma linha de produção pequena. Então, isso daqui já está colocado na biblioteca, né? Então, tá. Então, vamos fazer o login. Eu vou dizer para o sistema, vou fazer um teste desse software, quero ver se ele funciona, né? Eu tenho dois interruptores. Eu vou iniciar a simulação. Então, ele coloca aqui embaixo em execução, online em execução. Então, ele fala que o simulador está em execução, está ativo. Aí eu vou aqui testar esse interruptor 1. Eu tenho, para saber o efeito dele, eu tenho que dar um comando que é o Ctrl F7. Vejam que agora ficou azul aqui. Então, ele falou, bom, ele é true, né? Ele está ativado, ficou azul aqui. Então, nada ainda aconteceu para frente, porque eu tenho que continuar a lógica, né? Para que a bobina aqui, motor, válvula, qualquer coisa que estiver ligada aqui funcione, eu tenho que ligar esse interruptor também, né? No segundo. Então eu venho aqui, eu ligo, ele já diz que é true, só que para fazer valer, Ctrl F7 e pronto. Ele foi e jogou para cá, né? Ele está falando de um S3 falso porque eu tinha colocado aqui um outro interruptor e tirei. Mas vamos desligar a simulação e eu vou incluir aqui outro interruptor, né? Então eu vou colocar um interruptor aqui, que é o meu S3 que eu tinha tirado. Ele voltou para cá. Então, quando eu coloco o interruptor, ele já vai criando aqui todo o programa, né? Ele vai tendo toda uma programação. E aqui dá para ver, deixa eu mostrar aqui. Ele mostra as variáveis, configuração de alarmes, tarefas, configuração do CP. Aqui ele mostra todas as portas que estão ativas desse CLP. Lembra que ele é uma simulação de um CLP existente, verdadeiro. Então ele tem umas portas todas disponíveis aqui, ó. Dá para ver que eu estou usando uma, duas, eu ainda não configurei a outra, daqui a pouco a outra vem, aparece aí. Aí eu tenho aqui mais entradas digitais, entradas analógicas, e eu tenho também saídas digitais, né? Então eu estou usando uma lá, lembra que aqui um lá é essa aqui que eu estou usando. Então ele tem uma porta dentro desse CLP, foi reservada a saída. Ou seja, tudo que eu fiz no programa, ele está jogando dentro de um CLP hipoteticamente verdadeiro, né? Tá
nessa jogada. Bom, eu criei mais um. Então, o que acontece? Só que eu vou mudar isso aqui. Eu vou deletar isso aqui de novo. Vamos colocar outra. Vamos colocar essa aqui, porque eu quero que esse interruptor seja invertido em relação ao interruptor, aos outros, né? Esse é aquele que está normalmente fechado, né? E eu vou colocar um paralelo. Não, aqui não. Deixa eu mudar um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui fora. Colocar agora um paralelo. Opa. Tirar esse, colocar um paralelo. E aqui eu vou colocar um normalmente fechado. Esse aqui é o S3. Deixa eu apagar aqui. S3. E aqui eu vou colocar o quê? O Q1. Eu já vou explicar o que vai acontecer aqui. Bom, só um feedback aí, todo mundo escutando ainda? Por favor, um feedback. Tem áudio? Vocês estão por aí ainda? Sim, professor, tudo bem. Perfeito, maravilha. Eu vou ligar esse cara. Então, isso aqui poderia ser um atuador, um botão de ligar. Isso aqui era um botão de condição que vem de uma outra lógica, sei lá, por exemplo, né? Eu tenho um botão normalmente fechado, um interruptor normalmente fechado, e aqui a bobina. Eu fiz a bobina, né, a condição que essa bobina, que o que acontecer com ela vai acontecer nesse interruptor. Então, quando ela for energizada, esse interruptor é ativado. Né? Elas, quando levam a mesma letra e o mesmo nome de variável, não importa que aqui é entrada e aqui é saída, mas se é a mesma letra de variável, o software já entende que a condição que acontecer aqui tem que acontecer aqui. Ativou aqui, ativa aqui. Essa que é a ideia. Por que a gente faz isso? Vejam, para ligar essa bobina, o que vai acontecer? Eu preciso ligar o S1, eu preciso ligar o S2, e o S3 está ligado, a bobina vai ser ligada. Ao ligar a bobina, ela vai travar essa parte energizada. Então a energia vai passar. Essa é a linha de energia, vamos dizer, os 24 volts, aqui é o 0 volts, então esses 24 volts vão entrar por aqui. Inicialmente o 24 entra por aqui, mas lembra que esses sempre são utilizados botões de pulso. Aquele botão que você aperta e solta, aperta e solta. Então, se você não usa em lógica de equipamento de máquinas, nas máquinas, é difícil você ter botão de clique, né, aquele que trava. Mas já é padrão de utilizar só o de pulso, porque quem vai fazer o travamento é a lógica dos relés, ou CLP, que é o que a gente está justamente fazendo agora. Então, assim, eu quero ligar essa bobina. Com o botão de pulso, eu tenho que apertar o S1 e manter apertado o S2. Daí a bobina liga. Eu soltei um ou outro, a bobina desliga. Esse cara faz o travamento da função, né? Então, o que acontece? Quando eu ligo a bobina, ele vai travar a energia por aqui. Então, eu posso soltar S1, soltar S2, que a energia vem por aqui. Ela pega outro caminho e fica ligado direto. Por que eu coloquei esse interruptor? Porque esse aqui é o cara que vai falar assim, bom, agora eu quero desligar. Eu aperto ele e eu desligo a bobina. Porque ele vai desligar essa bobina, ele vai cortar a alimentação, tempo suficiente para aqui também abrir. E na hora que ele voltar a fechar, já está tudo aberto. Ou seja, a bobina desenergizou. Vamos ver isso no simulador. Vamos ver se ficou claro para vocês. Então eu vou ligar aqui. Eu já liguei o simulador e vou executar ele. Então está em execução. Vejam que o S3 já está ativado, né? Ele já está dizendo, ó, já estou fechado, hein? Já estou mandando energia lá para frente. Se bem que não tem energia, mas ele já está pronto, né? Já está ativado. Ele está em posição 7, né? Esses daqui são reset, esse aqui é 7. Então eu ligo o primeiro, aí eu vou dar um passo à frente, ele energizou, né? Já está true aqui. Eu vou ligar o segundo, aí eu dou um passo à frente e ele, veja o que aconteceu. Ele ligou a bobina e já travou aqui. Significa que se eu desligar esse, eu dou um passo à frente, continua ligada a bobina. Eu desligo esse aqui, dou um passo à frente com Ctrl F7 e a bobina continua ligada.
Então, para eu desligar isso, que seja um motor, uma válvula, qualquer coisa que está ligada nesse sistema aí, esse CLP comandando, eu tenho que vir aqui e ativar esse e dar um Ctrl F7. Pronto, agora eu desarmei tudo. Entenderam? Então, ligo, desligo, ligo, desligo. Isso só com um botão de pulso, né? É um botão que você não mantém ele pressionado, você só dá o pulso e a lógica faz o resto, né? Isso ficou claro para vocês? Deu para entender legal? Eu peço, quem puder falar para o microfone, que eu não estou com o chat ativo aqui, então eu não estou vendo mensagem nenhuma, uso um pouquinho diferente. Eu até vou tentar ver se eu coloco o chat aqui, mas não deu certo, né? Se vocês puderem dar um feedback de áudio, seria melhor. Eu não consegui colocar o chat aqui. Por mim, tudo certo, professor. Você entendeu, né? É o Rui falando, né? Isso. Deu para entender essa lógica aí, como funciona do travamento? Sim, sim, que ele copia e ele só mantém até que seja mudado a do final, né? Isso. Como é que era o exercício que eu pedi no ADO? Pelo que eu tenho entendido, era um interruptor para ligar e para desligar. Seria só o S1 e o S3 e os dois Q1. Legal. Esse daqui você vê que faz exatamente o que eu pedi no ADO, mas é de uma forma mais completa, né? Porque o do ADO ele não vai ter intertravamento. Ele não vai segurar, né? Legal? Tranquilo? Então, esse daqui é uma ferramenta. Eu vou deixar ela aqui de lado. Eu vou pegar outra ferramenta. Agora apareceu, o chat estava escondido atrás da tela. Agora eu estou vendo o chat aqui. É questão de se adaptar com as ferramentas, né? Eu vou ligar aqui eu vou trazer aqui o outro simulador, tentar ajustar a tela para ver tudo aí. Deixa eu colocar um pouco para cá, um pouco mais para cá. Vocês conseguem ver os desenhos aí? Tá tranquilo? Dá para ver os desenhos? E aí, Será na pessoal? mesma tela anterior. Do Altos, eu entrei em outro agora. Tá Você tá mostrando vendo? Master Tool ainda. Tá no Master Tool? Eu minimizei ele. Talvez eu tenha que parar de compartilhar. Eu vou parar de compartilhar. E vou compartilhar de novo. Vamos ver se ele... tá certo. Porque ele pega uma... Ele tem que pegar agora que eu vou pegar o outro. Pronto. Agora mudou, né? Isso, abriu aqui. Legal. Deixa eu achar o chat aqui. Para onde foi parar o chat agora? Deixa eu me acertar aqui. Chat, cadê você? Tá aqui. Pronto, apareceu de novo. Deixa eu fazer um teste aqui. Legal. Então o chat está funcionando. Vocês estão vendo agora o outro desenho, né? Esse é o outro simulador. Tá todo mundo vendo o CAD Simu 3.0? Sim ou não? Sim, tá tudo normal aqui, beleza. Perfeito, obrigado. Bom, então aqui é outro simulador, né? Deixa eu só movimentar um tiquinho para cá. Pronto. Aqui a gente não está com CLP, ele tem CLP, talvez eu mostre depois aqui, assim, esses simuladores todos aí precisam entrar em um, entrar em outro, mas eu quero ir com calma também para não sobrecarregar vocês. Eu acho que a gente vai evoluindo aos poucos, né? Tem mais aulas, a gente pode... eu vou sempre trazer uma novidade com relação a isso daí. O que é isso daqui? Isso daqui é um motor trifásico, né? Essa lógica que a gente vê do lado direito é uma lógica de relés, os botões estão aqui. A minha pergunta para vocês é, vocês estão começando a perceber que não tem mais tanta diferença do ladder, do CLP e esse quadro que eu estou mostrando?
Vocês conseguem ver que aqui tem os interruptores, aqui tem a bobina, a lógica de relés aqui, o de comando elétrico, é exatamente o que tem lá no ladder. Vocês conseguem perceber isso? Está ficando mais claro para vocês? Como o CLP substitui o comando elétrico? Podem dar um feedback? Pessoal, tá todo mundo aí ainda? Vocês estão aí? Estão me escutando? Eu estou, professor. Eu prefiro maneira convencional de montar os circuitos ainda, professor. Não, legal. Tranquilo, não, é fácil de entender por aqui, com certeza, né? Mas a minha pergunta é se vocês estão começando a perceber o ladder, como ele funciona, né? Que na realidade ele é a mesma coisa. Em vez de estar vendo na vertical, você está vendo na horizontal no ladder, mas é a mesma coisa. Tem os interruptores, essa que é a ideia, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer a simulação nesse outro cara, né? Então, para a gente perceber como essa lógica funciona. Olha, percebam primeiro uma coisa, a gente tem uma bobina, a gente tem interruptores, a gente vai fazer, literalmente falando, a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente. Aqui é comando elétrico, é um esquema de comando elétrico que a gente vai simular em cima do esquema, e aqui a gente vai estar ligando. Esse relé, ele vai ligar, na realidade é uma bobina de contatora, né? Então é um relé de potência, que ele está ligando o quê? Esse motor trifásico, né? Então vamos ver como é que ele funciona. Ó, eu já liguei o simulador, ele está ativo. Vejam que a linha ficou vermelha no L1, L2, L3. Aqui são 3 fases de energia. O Protection Earth, né, que é o aterramento, já está ativo também. Então o motor ainda não está ligado porque a energia parou aqui. E aqui eu tenho 24 volts, ou dependendo, às vezes também existem lógica onde se trabalha com tensão mais alta, 110, 220, mas por recomendações da norma NBR, NR10, deve-se utilizar tensões baixas em comandos elétricos. Né? Ela recomenda isso, para evitar a possibilidade de acidentes. Porque para o comando elétrico, tanto faz, né? Ele não precisa de 110 volts, 220, 330, 380. Quem precisa de energia, de potência, né, é o motor trifásico. Então a gente chama isso daqui diagrama de potência e o diagrama de comando. Diagrama de comando, diagrama de potência. Onde está o motor, diagrama de potência. Onde estão os relés e a lógica, diagrama de comando. Primeiro passo que eu faço, eu ligo o disjuntor. Pronto, ele jogou energia para cá. Ela andou mais um pouco, né? Tá, se vocês estão vendo a cor avermelhada, ele veio para cá. Agora a energia já está chegando perto dos contatos do contator. Só que para que esse motor funcione, né, não basta só o disjuntor, ele tem um comando que depende, um contator que precisa ser energizado por um comando elétrico. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou ligar os 24 volts aqui. Vejam que ele está jogando a tensão elétrica até esse ponto. Né? Aqui ele também já está fechado. Então, ele tem o 0 volt aqui e ele tem os 24 volts aqui. Esse interruptor Q1 aqui, ele é um interruptor normalmente fechado. Né? Na realidade, esse daqui é uma proteção. Tem uma função de proteção. S1 é o meu interruptor. Vejam que aqui tem o símbolo de um botão. Então, esse cara, ele funciona, né? Quando você aperta, tá vendo? Ele é ativado clicando nele. Então, é um botão. Esse outro cara aqui é um botão. Né? Então, detalhe, esse Q1, ele tá ligado, é um dos contatos desse disjuntor. Então, esse disjuntor também está segurando, protegendo esse outro circuito aqui. Né? Então, por isso que ele tem a mesma letra, né? Q1, Q1.
Então tá, então aqui eu vou ligar esse motor pressionando a S2, né? Porque aí vejam que a energia está chegando até esse interruptor. Quando eu fechar esse daqui, eu energizo a bobina. Então, fechei, bobina energizada. Como é um botão que abre, eu preciso do intertravamento. Então, aquela mesma coisa que aconteceu lá na simulação do CLP, agora o motor está girando, né? Ele mudou de cor aqui, está girando, ele está funcionando, esse motor trifásico. Por que ele está funcionando? Porque eu travei, né, com esse contator, um dos contatos dele fez o bloqueio dessa tensão aqui. Para desligar, eu preciso cortar a energia que vai para a bobina, e eu estou cortando aqui em cima, né? Então eu poderia colocar esse interruptor aqui, eu poderia colocar aqui embaixo, só não pode ficar paralelo ao nosso camarada que fecha aqui, né? Então, clico aqui, pronto, desliguei o motor. Clico aqui, eu ligo. Aqui eu desligo, aqui eu ligo. Conseguiram entender, perceberam como funciona? Ficou claro o comando elétrico? Sim? Ficou ou não? Legal, perfeito. Muito bom. Aí eu vou perguntar de novo para vocês. Vocês viram a simulação do CLP e vocês viram a simulação desse comando elétrico. Perceberam que é a mesma coisa? Esse é um diagrama de comando, o outro é um CLP. Mas perceberam que é a mesma coisa? Eu queria um feedback de vocês. Podem dizer se não, aí eu volto a explicar de novo. Pessoal, feedback? Eu, sinceramente, achei esse mais complexo, mas é porque eu também não tô acostumada. Professor, qual a diferença do S1 e do S2, os dois botões? Que um é diferente do outro, um tem mola, é isso? Não, então, os dois têm mola. Os dois são botões ou interruptores com mola. Chama mola de retorno. Esses botões, esses interruptores, eles são exatamente iguais ao da campainha da sua casa. Quem vai lá e aperta a campainha é um botão que retorna, né, para não ficar perturbando. Né? Se fosse um botão igual de luz, a pessoa ia tocar a campainha e a campainha ia disparar, né? Ia ficar lá tocando, tocando, tocando. Então, isso é inconveniente, o pessoal coloca um botão com retorno de mola. O interruptor da campainha é exatamente isso. É exatamente o que são esses S1 e S2. Os dois são interruptores com retorno de mola. Qual é a diferença de um e o outro? O S1 é o chamado normalmente fechado, ou seja, quando você não mexe nele, ele está fazendo a corrente passar. Se colocar um interruptor desse na campainha, a campainha dispara. E ela vai parar de tocar quando se apertar. Então você inverteu a lógica. O S2 é exatamente o botão da campainha. Você aperta e aí ele vai fechar. Você solta, ele abre. Certo. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não, por mim não. E o CLP, vocês conseguiram enxergar que é a mesma coisa? Na simulação do CLP? Ô, professor, o que que é uma suíte com mola no CLP? Vamos lá, eu vou sair dessa simulação e vou voltar para o outro, tá bom? Tá, porque nesse daí fica claro o que que é. No CLP eu não consegui identificar a diferença de uma para outra. Tá legal, vamos lá. Voltou a imagem? Vocês estão vendo a imagem?
Estão vendo Sim, professor. o Master Voltou Tool, pro... né, no CLP? Então, no CLP, o que acontece? O CLP, por definição, todos esses interruptores aqui, todos eles são equivalentes aos de mola, tá? Todos eles têm um acionamento pulsado, né? Só que o que acontece? Quando eu simulo, né? Vou ligar a simulação de novo aqui. Ele já está executando a simulação. Então eu vou ligar aqui, ó, S1. Eu vou ligar ele. Na realidade, ele já deu true. O CLP ele faz uma varredura, né? Então aqui só tem uma linha de comando. Essa escada ladder está muito curtinha. Eu vou mostrar daqui a pouco uma escada mais longa para vocês perceberem. Eu não preciso segurar esse botão. É que, como eu estou fazendo um passo a passo, quando eu ativei o S1, na memória do CLP, ele já entendeu esse pulso. Ele não precisa que você fique segurando. Então, é intuitivo, você tem que entender, quando você programa o CLP, que o S1 é um interruptor de mola, exatamente igual aquele que a gente acabou de ver, e na memória do CLP ele já fixou que está ativo. Ele já tem um true na memória. Aparece o true na memória. Vocês conseguem ver a seta do mouse aí, eu girando, dá para ver aí, só para saber se eu estou indicando e alguém está vendo alguma coisa ou não. Vocês conseguem me dizer? O movimento circular aí do cursor, vocês estão vendo? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, perfeitamente. Beleza, beleza. Só para eu ter ideia que eu estou mostrando e vocês estão vendo. Então, ele é um interruptor de pulso. Quando eu clico ele, como eu fiz, ele já assumiu true. Então, é óbvio que se eu desligar, né, se eu tirar essa função, ele já dá um false, porque ele trabalha com lógica. Isso é atemporal. Eu dei um clique e ele ativa. Né? Ele já guardou na memória. Ele faz varredura e fica guardando. Eu vou para frente. Agora eu clico nesse outro cara. Ele já guardou na memória. Então, assim, independente, eu posso ter tirado a mão daí, mas ele já assumiu esse true. E agora ele não ativou. Ah, não, precisa dar outro comando para frente. Não foi. Que estranho. Agora deu um bug aqui. Talvez tenha que carregar de novo. Eu vou forçar ele aqui. Eu vou forçar ele ativar manualmente. O S3 está true, então ele fica desligado. Ou ele está ativado, né? Talvez tenha que ficar no false aqui. Peraí, deixa eu ver se ele vai aqui. Agora foi. Tá correto. Ele tem que ficar como false. Porque quando ele está como true, eu ativei para desligar. Muito bem observado, Rui. Bom, mas o que eu queria falar é isso, que na realidade ele trabalha com memória, é um pouquinho diferente, né? Por esse motivo, a gente não usa botão interruptor igual de luz, a gente só usa interruptor igual campainha, mesmo para os CLPs também. Ainda mais para os CLPs, porque eles memorizam isso, né? Eles guardam isso na memória. Então, vocês viram a variável lá quando eu estava simulando, que até o Rui comentou que o outro estava ativo, por isso ele estava em true. Né? Então eu precisei desativar ele para ele funcionar. Porque quando ele fica em true, ele está ativo. Se esse cara aqui é normalmente fechado, ele é ativo, ele é normalmente aberto, ele corta. E por isso que ele estava falando true. Quando eu coloquei ele false, aí ele permitiu a bobina ser energizada. Eu vou tentar mostrar mais uma simulação rápido. Depois até eu vou dar uma atividade, né, para vocês poderem trabalhar em cima dessa simulação. Deixa eu só parar de compartilhar esse. Só um minutinho, deixa eu só abrir um outro aplicativo.
Eu vou abrir mais um aplicativo aqui. Que é no Automation Studio, só para vocês poderem ver um pouquinho de um CLP trabalhando, né? Vamos ver se dá certo aqui. Por enquanto está perfeito. Então vamos ver no Automation agora. Um minutinho que ele está abrindo, eu já vou compartilhar a tela. Deixa ele entrar no sistema. Só mais um minuto, ele está entrando e é um pouco mais pesado. Esse é o software que eu falei que nós estamos analisando. É um software muito legal, mas ele é muito pesado. E a minha máquina aqui está sofrendo para abrir ele. Demora para ele carregar todas as funções. Mas é um software fantástico para simulação. É muito bacana. Eu vou dar uma atividade depois para vocês fazerem com um videozinho que eu gravei nesse Automation. Eu tenho um monte de simulações. Tem uma simulação de um carro aqui dentro, que é muito legal. Vamos aqui. Eu vou compartilhar agora a tela. Deixa eu entrar no Automation Studio. Entrou, vocês estão conseguindo ver uma outra coisa agora? Sim. Beleza, então eu vou mostrar rapidinho essa simulação. É uma simulação de um CLP. Vejam que legal. Aqui está o que a gente aprendeu, os pistões eletropneumáticos, né? Tem acionamento por válvula. Aqui está um e aqui está o outro. Então ele comanda uma máquina que tem 2 pistões, né? É uma simulação. Então seria para alguma aplicação que tivesse 2 pistões. Eu tenho as minhas entradas do CLP. Eu tenho a minha linguagem ladder aqui no meio. E na direita eu tenho as saídas, né? Então a alimentação de 24 volts, exatamente como é o comando, né? Então quando eu ativo, né, na saída, eu ativo esses caras, vejam que o A mais está aqui, ó, então esse cara equivale a essa válvula, esse cara equivale a essa outra válvula, este aqui é essa outra válvula, este daqui é essa outra válvula. Essas são aquelas válvulas que elas invertem o funcionamento, né, esvaziam e enchem o pistão, movimentando a haste, né? Aqui estão as minhas entradas, então eu vou fazer uma rápida simulação para vocês poderem entender um pouquinho, né? Eu vou ligar aqui Vamos ver se ele vai funcionar. Vou dar um start. Ele está dando uma mensagem que tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Espero que não seja sobrecarga de coisas que eu liguei. Deixa eu ver se tem uma chave geral, que às vezes o simulador tem chave geral. Vamos ver aqui. Deixa eu desligar e ligar. Abra o explorador de mensagem para ler a mensagem. Avisa o componente não está conectado. Qual componente ele falou? Alt 15. Mas Alt 15 não tem nada, que estranho. Agora foi. Essa é uma simulação. Vejam online o que acontece, né? Tentem perceber tudo que está acontecendo no circuito, né? Ele está mostrando tudo que está sendo ativado, os interruptores, dentro da lógica. Né? Então, quando roda o programa, o CLP, ele roda sempre assim, ele desce as linhas do ladder e volta, ele desce e volta, ele desce e volta, desce e volta. E aí ele vai executando as tarefas que precisam ser executadas, né? As entradas são monitoradas e vai executando as saídas, né? Então ele está fazendo uma sequência de ativação de pistões que é para uma determinada lógica, né? Depois eu vou deixar uma atividade para vocês pensarem nesse simulador aí, né? Mas é bem interessante porque ele mostra para vocês essas bobinas todas sendo ativadas. Vejam, aqui está a saída, por exemplo, essa válvula B- que está aqui, ó. Quando ela é ativada, o B- ativado pela saída 4,
que tem uma variável chamada O1/4. O1/4 está aqui, ó, essa variável aqui. Então, quando essa variável é ativada, eu ligo a válvula, a eletroválvula B-. Então, tenta ver aqui, ó. Toda vez que ela fica verde, a B- é ativada. E assim sucessivamente. Então, se você vai olhando, cada uma das letras é uma saída, né, correlata a essas válvulas. E aí você vê esse compasso, né, dessas lógicas funcionando. Ele tem aqui intertravamento, veja que aparece um intertravamento aqui. Ele tem um botão para desligar. Então, olha só, eu quero desligar. Qual é o botão que eu vou usar? É o I, está na entrada 2, no input 2. É o I1/2. I1/2, está aqui, ó. Vejam o I1/2. Eu ativo o stop, parar. Viram que eu ativei, é um botão, esse é um botão de retorno por mola, é um botão de pulso. Eu dei um pulso aqui e parei o processo, a máquina parou. Esse também, o start, é um botão de mola. Eu clico nele e a máquina volta a funcionar. Eu clico aqui e a máquina para. Bom, só para não sobrecarregar muito vocês, eu acho que a mensagem era essa, né? Eu queria um feedback de vocês agora. Se eu vou colocar o chat de volta e vou parar de gravar, talvez, para poder ver o chat. Deixa eu só me acertar aqui. Parar de compartilhar. Eu acho que ele parou a gravação. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que compartilhar alguma coisa aqui. Eu vou compartilhar uma tela. Vou colocar o Master Tool de volta. Pause, stop record. Não, ele estava gravando. Então eu vou dar um stop record.